render graças ao Senhor, cantar louvores a teu santo nome, anunciar pela manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Entrai pelas suas portas com ação de graças e pelos seus átrios com hinos de louvor, rendendo graças e bendizendo o teu santo nome. Porque o Senhor, irmão, o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração, Ele é fiel. Deus é fiel, Deus é maravilhoso, Jesus é lindo. Alguns irmãos falam que Ele é cheiroso. E Ele trata, Ele cura, Ele nos transforma desde que nós permitimos a transformação dEle. Existe uma palavra que eu adoro e me sinto muito privilegiado de estar aqui pela segunda vez trazendo a palavra. Quando no Evangelho Paulo fala na carta aos Romanos 10, 13 ao versículo 15, ele fala: quão formosos são os pés daquele que anuncia coisas boas. Eu me sinto hoje privilegiado de poder estar levando a palavra do Senhor aos irmãos. Nem sempre foi assim. A palavra ainda diz que todos que invocarem o nome do Senhor serão salvos, mas ele ainda pergunta: como invocarão o nome daquele que não creram? E como crerão se não ouvirem nada a respeito dele? E como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Por isso que os pés de quem fala da palavra, eles são pés formosos. Isso não é um privilégio só de quem está aqui, é um privilégio de todos os irmãos. A palavra é muito linda, é um privilégio estar aqui na igreja, hoje conduzida pelo pastor Júnior. Hoje eu fui fazer umas contas. Há muito tempo atrás, quase 10 anos, eu fui presenteado talvez com a minha primeira Bíblia de estudo. Hoje completa há exatos 10 anos, foi no dia 6 de maio de 2013. Há 10 anos, de forma improvável, como sempre nosso Senhor Jesus faz, no escritório de contabilidade, eu entro no escritório de contabilidade, um homem ousado, ele olha para mim e me entrega uma Bíblia chamada Bíblia de Jerusalém. Eu não entendia muito bem aquilo, estava no meio de muita confusão na minha vida. A pessoa que me entregou aquela primeira Bíblia foi o irmão Júnior, o pastor Júnior hoje. Que Deus engrandeça muito o teu ministério, homem de Deus, que eu tenho conhecido a cada dia mais, e a cada dia mais tenho aprendido a amá-lo como irmão, como sacerdote, como profissional e homem de Deus. É assim que Deus faz, de uma forma improvável, Ele trabalha na minha e na sua vida. Minha esposa olhou aquilo de repente e falou: meu Deus, esse homem é corajoso. Um homem vindo do espiritismo, que não tinha compromisso nenhum com Deus, que achava Deus e falava mal, e achava falar de crente era piada, e festa de crente não ia, porque festa de crente não tinha cachaça. E Deus foi transformando, iniciou um trabalho na minha vida naquele dia, pastor Júnior. Que Deus abençoe sua esposa, irmã Luciana, e a vida da sua família, a vida dos seus filhos, em nome de Jesus. Amém. Aquele dia foi um marco. Deus já começava a fazer algo na minha vida, mas foi um marco na minha vida naquele momento. Deus tem sido fiel. Deus, Ele se apresenta a todo momento, mas existe uma coisa muito importante dentro da igreja e na nossa casa. É uma coisa chamada resistência à palavra, e precisamos entender que ela é real. A palavra fala em Deuteronômio 3, 28, ela fala de forma clara: se buscares o Senhor e buscares de todo o coração, Ele vai te responder, você vai encontrar o Senhor. Mas nós somos fechados, o nosso coração é fechado para as palavras do Senhor. Nós temos resistência, nós viramos a cabeça. A palavra diz que nós somos homens e mulheres de dura serviço. A palavra de Deus lá em 2 Timóteo, isso eu entreguei um dia para o meu filho quando estava viajando para São Paulo. Lá em 2 Timóteo 3,16, ele fala que a palavra de Deus é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, para a educação na justiça, mas principalmente para a fim de transformar o homem perfeito. A palavra de Deus, ela vem para transformar o homem, o varão, a varoa, em homem perfeito e perfeitamente capacitado para toda obra. Aleluia!
Eu não sei se entendeu naquele dia, eu não sei como leu, eu não sei como é que interpretou aquilo, eu não sei como vai interpretar no futuro aquela palavra. Mas a verdade é que nós temos resistência para a palavra do Senhor. O primeiro mártir na história da igreja cristã foi um homem chamado Estevão. Percebam que aquele homem cheio de glória, cheio do poder de Deus, levando a palavra aos confins da terra, aquele homem que foi apedrejado, ele começa no início do seu ministério, falando para uma grande congregação, e ele falou a história toda de Israel, desde o início, quando Deus fala para Abraão: sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te entreguei, e vai passando pela história de José do Egito, ele vai passando por Ismael, ele vai passando por Abraão, ele vai passando por Moisés, ele vai passando pelas tábuas da lei, ele vai passando por toda aquela história, e aquelas pessoas escutando e agradecendo e aplaudindo, eu acho, achando, nossa, que palavra bonita, que testemunho bonito. E ele vai andando até um momento que diz na palavra também, que em certo momento o povo de Israel volta o seu coração para o Egito. Enquanto Moisés buscava as tábuas da revelação e a glória do Senhor, algumas pessoas daquela congregação voltavam o seu coração para o Egito. O Egito é aquilo que passou, aquilo que ficou lá para trás, irmão. Entende? A glória de Deus estava se manifestando, mas muitos de nós estamos querendo voltar lá para o Egito. E ele foi falando nessa linha, foi falando de Davi, foi falando de Salomão. Até uma hora, irmão, que ele chega para aquelas pessoas e fala uma coisa que pegou pesado e as pessoas não gostaram de escutar, e é uma grande verdade. Espero que ninguém se levante, mas ele olhou e falou para todo mundo: assim como erraram teus pais, vocês resistem ao Espírito igualzinho. Vocês têm resistência ao Espírito Santo de Deus. Vocês resistem, como seus pais resistiram lá atrás, vocês resistem ao Espírito Santo. E naquele momento a glória começava a entrar naquele homem, e diz a palavra que ele estava cheio da glória de Deus. Ele diz que ele olhava para o céu e via o Senhor, e via Jesus Cristo assentado do lado de Deus, ele via a glória descendo, e do mesmo jeito as pessoas que estavam escutando aquele homem rilhavam os seus dentes, e estavam enfurecidos, e já começavam a buscar pedras para o apedrejar. Isso é uma coisa interessante. Por que tem hora que a gente começa a entender e ver a glória de Deus, e tem pessoas do nosso lado que estão tão distantes daquilo ali e não percebem aquela glória? Enquanto um estava vendo a glória de Deus, os outros estavam milhando e querendo pegar pedra para apedrejar. E assim fizeram, irmão. E ele ainda falou: não impute essa causa a eles. Eles pegaram pedras e jogaram nele até a morte. Foi o primeiro mártir na história da igreja. Então nós não temos resistência à palavra do Senhor? Será que nós não resistimos à palavra do Senhor? Será que quando eles falam conosco, nos adverte, nos admoesta, nos fala alguma coisa verdadeira e damos, será que realmente o nosso coração está tão quebrantado ao ponto de o pastor dessa igreja olhar e falar: gente, abre o coração, aquebranta o teu coração, abre os teus ouvidos, abre os teus olhos, porque a palavra de Deus ela vem o tempo inteiro, mas se nós não estivermos atentos a ela, nós não somos transformados pela palavra. E isso é a grande verdade, irmão. Nós temos uma tendência diferente, isso é uma grande verdade. Diz a palavra lá em Jeremias 2:13, se não me engano, diz que duas coisas fizeram o povo de Israel quando saíram da presença de Deus: afastaram do manancial de água viva e criaram cisternas rotas para si. Essa é uma fórmula da destruição. Essa é uma fórmula que o inimigo, através das suas astutas ciladas, ele faz para nos tirar da nossa comunhão com Deus. São duas formas que ele faz. Aquele povo se afastou do manancial de água viva e criaram cisternas rotas. O que é cisterna rota? Você cria outras coisas para preencher o teu coração que não o Espírito Sagrado de Deus. Você começa a procurar paz e tranquilidade em músicas, às vezes, do mundo. Você começa a procurar paz e tranquilidade dentro dos vícios, do cigarro, do álcool, da droga, que é o que está acontecendo de forma pesada entre os nossos adolescentes, irmão. Isso tem me incomodado durante muito tempo. É dessa forma que são cisternas rotas. Você procura outras coisas que não vão preencher o teu coração e você não vai ser transformado desse jeito. Você se afasta do manancial de água viva. Como Deus o tempo inteiro está querendo te abençoar, Ele está estendendo a mão para você, mas muitas vezes nós não aceitamos, fazemos bico, viramos o rosto e falando: eu não quero isso na minha vida.
Mas Deus é insistente, Deus é fiel, Ele é misericordioso e Ele é fiel. E Ele coloca pessoas na nossa vida, mas a decisão tem que ser nossa de mudança. Deus realmente é lindo, irmão. Ele transforma, Ele liberta, Ele nos coloca num patamar diferente. Aonde é esse Senhor? Quem é esse Senhor? O salmista no Salmo 103 fala: quem é aquele que está no céu e se curva para ver o que está no céu e que está sobre a terra e que ergue do monturo do lixo o necessitado, o desvalido? Quem é esse Deus que está ali, que a gente não está entendendo bem? A nossa geração de jovens e adolescentes muitas vezes não está entendendo. Quem é esse Deus que coloca aquele homem que estava no lixo como eu estava e levanta e bota entre os príncipes do teu povo? Quem é esse homem que transforma mulheres estéreis em alegres mães de família? Quem é? Quem é Jesus, irmão? Quem é? Eu tenho colocado essa missão, pastor, de tentar mostrar para uma geração, mostrar para algumas pessoas, porque eu tenho me deparado no hospital onde eu trabalho, tantos jovens se perdendo porque não têm entendido a verdade do Evangelho. E a verdade do Evangelho é essa, e nós precisamos entendê-la aí. Lá no hospital, esses dias, há mais ou menos 2 semanas, aconteceu algo muito interessante. Eu sou plantonista do Hospital Regional de Taguatinga, na cirurgia geral, e chegou uma mulher, sou urologista também, entrou uma mulher lá com cálculo no ureter, morrendo de dor, e durante a conversa com ela olhou para mim e falou assim, doutor, me ajuda a resolver esse problema dessa minha pedra. Eu arrumei tudo para ela, eu arrumei a cirurgia, eu operei, eu resolvi a dor tal e evangelizei. Eu entreguei um livrinho, como tem feito de praxe nos últimos meses, e eu entreguei um livro parecido com esse aqui para ela, Seguindo a Jesus Cristo, que é um livro onde mostra para quem quer conhecer o Espírito Santo, se aprofundar, ele dá um norte em relação àquilo. E eu peguei esse livrinho e falei para a senhora, entreguei para ela, porque ela disse para mim assim, ela falou assim: a minha filha, estou com muito problema, a minha filha está com depressão, ela chora, ela não levanta da cama, o pai faleceu alguns anos atrás, já uns 3 anos, já deu tempo de luto, e ela não levanta, e eu entrego aqui para ela e fala: olha, o Senhor Jesus, Ele pode transformar. Essa é uma das grandes missões de Jesus. Jesus, no livro de Lucas 4, ele olha e fala os seus propósitos. O que ele fala lá? Ele abre o livro de Isaías e ele olha e fala para aquelas pessoas que o escutavam: o Espírito do Senhor está sobre mim para proclamar libertação aos cativos, para restaurar a visão aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, para proclamar o ano aceitável do Senhor. O Senhor Deus, Ele vem para te libertar, para tirar das cadeias, para colocar uma vida nova, mas muitas vezes nós não queremos aceitá-lo. Ele é a luz do mundo, Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele é a porta das ovelhas. Ele é aquele que tem a chave de Davi, é a vida, Ele que abre porta, e que a porta que Ele abre ninguém fechará, e a que Ele fecha ninguém abrirá. É Ele que tem na sua mão direita 7 estrelas e anda no meio de candeeiros de ouro. É Ele que muda a tua vida hoje, se você permitir. E foi esse livro que eu entreguei para ela e falei assim: esse livro Deus manda entregar na tua mão, porque esse livro é a resposta desde que você procure o Senhor Jesus Cristo. Operei aquela paciente, passaram-se algumas semanas, ela veio no pós-operatório. Quando veio no pós-operatório, aquela pergunta que não quer se calar, eu tive que perguntar. Aliás, antes de perguntar, ela olhou para mim e falou assim: minha filha ainda continua com depressão. Perguntei para ela e perguntei: aonde está o livrinho que eu te dei? Porque eu esperava, irmão Júnior, pastor Júnior, que aquele livro pudesse levar aquela mulher a ser instrumento de Deus naquela causa dentro da vida dela. Esse livro poderia ter transformado aquela mulher num instrumento poderosíssimo, uma arma poderosa, como foi falado agora mais cedo, da importância da guerra espiritual, que precisamos estar armados com todas as ferramentas, a preparação do Evangelho, o escudo da fé, a espada da salvação, o capacete da salvação, a espada que é a palavra. Nós precisamos estar armados até os dentes, porque a guerra é pesada. E quando eu entrego para ela e pergunto, e ela fala: o livrinho, eu peguei o livrinho, eu deixei na cama dela. E acredita, doutor, que até hoje ela nem pegou o livro?
Mas o livro era para a senhora. O livro era para a senhora. Você não está entendendo que antes de Deus operar naquela causa que muitos de nós temos aqui, porque uma das grandes causas que mais nos preocupam hoje chama família. Quem tem filho aqui é uma das piores, as coisas mais difíceis. Filho é filho. A palavra diz que filho é bênção, e feliz o homem que está cheio como flecha a sua aljava, que não será envergonhado a sua porta. Mas quando não permite que Deus organize a sua casa através disso aqui, através da palavra, porque Deus ele organiza, Deus não é de bagunça, Deus é de ordem, decência e concordância. Mas quando não permitimos que a palavra entre na nossa casa, sabe quem entra na nossa casa? Aquele ladrão que é especialista em 3 coisas: roubar, matar e destruir. E ele, quando entra, ele faz bagaceira e ele entra com força. E eu olhava aquela mulher e falava com ela: meu Deus, a oportunidade está passando à sua porta. E não pegou a oportunidade. Aquilo nos entristece, mas também é uma promessa que a palavra nunca voltará vazia. A palavra não volta vazia. Antes, ela cumpre o propósito que Deus a colocou e ela prospera naquilo que foi criado. Aquela palavra foi montada. O que é a palavra do Senhor? Muitos já ouviram falar isso. A palavra logos, a palavra rema. Logos é aquela palavra que está no céu, no infinito. A palavra rema é aquela palavra que você tira um pedacinho do céu e coloca e determina: a partir de hoje essa causa do irmão, em nome de Jesus, vai ser resolvida de alguma forma. Em nome do Senhor Jesus, nós pedimos a Ele: coloca os teus anjos e guarda o caminho dessa pessoa. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos, Senhor, que estenda a mão e segure a mão, para que não tropeces em pedra alguma. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos com toda força e com todo poder, e tiramos esse pedacinho do céu que o Senhor nos dá e colocamos nessa palavra agora forte, e coloca ele na sombra do Altíssimo, debaixo das penas do Altíssimo, da sombra do Onipotente, onde ele está seguro. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e não permita que sejamos destruídos. Não nos permita que nossas famílias, nossos entes, nossas famílias caiam no laço do passarinho que tem pegado tanta gente. Mas as pessoas têm uma resistência à palavra do Senhor. Elas resistem à palavra do Senhor. Mas muitas vidas estão sendo transformadas, pastor João. Através do Senhor, estou eu aqui, viciado em álcool, algumas drogas ali, pouquinhas, mas drogas. Há 10 anos liberto disso tudo. Obrigado. Obrigado. Já falei isso, mas falo de novo. Muito obrigado, meu querido. Deus te usou naquele dia. E fico perguntando onde está Deus. Porque lá em Isaías fala que os pensamentos, os caminhos de Deus são maiores do que os nossos, os pensamentos de Deus são maiores do que nós. Há um distanciamento ali, como o céu e a terra. O caminho do Senhor é mais alto do que o nosso, o pensamento dele é mais alto do que o nosso, está tudo mais alto, está tudo diferente. E o que faz? Como é que nós nos ligamos a ele? Através da oração, através da leitura da palavra, através do jejum. Essa fórmula não tem mágica. É através dessa fórmula que Deus transforma a vida nossa, diminuindo essa distância de Deus. E há uma coisa que tem sido falado muito nesses últimos dias, é de extrema importância, e a igreja muitas vezes tem patinado, porque não tem entendido uma coisa que está escrito, que Paulo fala lá na carta aos Romanos, capítulo 10, capítulo 12. Rogai-os Deus pela misericórdia de Deus, apresentai vosso corpo como sacrifício santo, vivo, agradável, para que seja o culto racional, mas principalmente sejais transformados pela renovação da nossa mente, e não vos conformeis com esse século, para que provais a perfeita, a agradável, a boa vontade do Senhor. Mas como é que nós provamos a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor se a gente não muda o jeito de pensar? A gente não muda o jeito de pensar, a gente é duro. Eu, pelo menos, tenho muita resistência em mudar meu pensamento. A Ariane contou aqui essa história aqui de concordância.
Meu Deus, eu estou falando de 18 anos dentro da igreja, resistindo. Demorei, foi 8 anos, já contei isso aqui para ajoelhar. Demorei, foi uns 10 para poder levantar uma mão. Demorei quase 18 para ter coragem de falar aqui, cantar um pouquinho, quão grande é o Senhor. Deus coloca nos nossos lábios a palavra dEle. Eu não preciso mais de álcool, eu não preciso de nada disso para estar alegre, para estar entre os irmãos, eu não preciso para cantar, eu não preciso de nada, porque o Espírito de Deus, Ele toma conta da gente. E quando alguém pergunta, tu não bebe porque tu é crente? Eu morro de rir. Eu não bebo porque eu tenho mais o que fazer. Eu não bebo porque o Espírito Santo de Deus entrou na minha vida e hoje eu entendo. Eu não bebo porque aquela euforia que eu tinha quando ia para bar, não preciso mais dela, porque essa alegria eu tenho quando eu chego em casa com a minha esposa com o almoço pronto e minhas filhas sorrindo para mim. Deus dá tudo, nosso corpo é perfeito, mas nós não nos contentamos e tentamos destruir. Em Colossenses 3, para finalizar, que é uma coisa muito importante. Colossenses 4, 5, 6 diz uma coisa assim: aproveitai as oportunidades para os que são de fora, portai-vos com sabedoria, seja a sua palavra mansa e temperada com sal, para saberes responder a cada um. Engraçado, me perdoe, eu li a palavra, falei de família, falei de tudo ali, mas vai dentro do mesmo contexto. Agora eu faço uma pergunta, irmão. Manda aí, quantos de fora estão dentro da nossa casa? Aproveitai as oportunidades, portai-vos com sabedoria para os que estão de fora. O problema é que os de fora, muitas vezes, eles estão dentro da nossa casa. É esse o grande problema. E a partir daí, se nós não pedirmos orientação da parte do Senhor, nós criamos barreiras com nossos filhos, nós criamos barreiras que não vai ser muito difícil quebrá-las. E Deus não trabalha assim, Ele diz: aproveitai as oportunidades, seja mansa a tua palavra, mas sempre temperada, nunca seja uma palavra insossa, exorta, admoesta, fala, mas em relação a filhos, nunca deixa criar barreira. Nunca pode ter barreira entre pai e filho, que é uma relação sagrada. Uma hora Deus vai tocar no coração e vai entender. Meu filho, que eu dei para ele há um tempo atrás uma Bíblia, escrito esse versículo que eu falei de 2 Timóteo, algum tempo atrás ele dizia para mim: eu não entendo a palavra, eu não tenho que ir na igreja, eu não entendo. Estávamos em oração. Passamos por uma fase complicada essas últimas semanas, por questões relacionadas à adolescência, entre aspas, penúltima. Mas em certo momento, ontem ele me mandou uma mensagem, um vídeo falando do cristianismo. Uma coisa tão longe do que a verdade da palavra, mas Deus tocou no coração e eu vou aproveitar aquela oportunidade para poder ensinar para ele o que é o Evangelho de Jesus. Ele não está entendendo. Porque o indivíduo, na hora que ele entende o que é o Evangelho, o que é o Cristo, ele nunca mais volta atrás. Ele é impactado pela palavra e ele não volta atrás. E onde procurar o Senhor, irmão? Nós procuramos o Senhor, a gente está falando onde é que está o Senhor, que está aqui curva no céu. É claro que isso é um sentido literal, porque se nós formos lá fora olhar, nós vamos ver o Senhor. Em Colossenses 3 fala algo também que tocou muito meu coração, e ele fala assim: buscai o Senhor, buscai lá no alto. Buscai no alto, onde Jesus, onde Cristo vive, como foi falado na Bíblia. Ele não morreu, Ele ressuscitou. Buscai lá no alto, onde Cristo vive e está sentado ao lado de Deus Pai. E outra coisa, colocai os seus pensamentos no alto, nos céus. Lá no alto coloca o teu pensamento, e não nas coisas terrenas. O problema é que a gente fica procurando estratégia para muita coisa aqui na terra, quando a resposta está no alto. E nós procuramos conselho porque não tem nada para nos dar conselho, quando a resposta está aqui. A Bíblia, eu já li ela, tem lido tudo e não acho nada melhor. Meu filho olhou para mim e falou assim que é um livro de autoajuda como outro qualquer. Eu falei: eita glória, mostra a tua face, Senhor.
Porque o salmista fala que não tem como esconder da face dele. Aonde me esconderei do teu Espírito? Onde esconderei da tua face? Não tem como esconder aquele Deus que conhece tudo da nossa vida. Ele sabe a nossa face. E eu finalizo, irmão. Buscai Deus, buscai as coisas lá do alto. Colocai tua mente nas coisas lá do alto. Muda o teu jeito de pensar, muda o teu coração. Permita que a palavra entre verdadeiramente na sua palavra. Dentro desse grande processo, dentro dessa grande aventura que todos nós vivemos, que é a maior das aventuras que nós vivemos, é a nossa vida. Amém? Amém. Que o Senhor Jesus abençoe poderosamente cada um de vocês. Que possa transformar a vida de cada um como transformou a minha. Que Ele possa hoje aquebrantar corações aqui, para que possa, Deus, entrar verdadeiramente, trocar esse coração de pedra por um coração de carne, encher do Teu Santo Espírito, meu desejo essa noite, e para que se transformem em testemunhos. Amém. E sentir de coração. Eu trouxe esse livrinho aqui, que Deus mandou, falou que é para entregar para alguém. Eu não vendo isso, eu não coloco nada, eu uso dentro do meu ministério. E nessa noite eu pergunto se alguém realmente tem interesse hoje, não é de aceitar Jesus, não agora não, mas tem interesse de conhecê-lo um pouco mais, para tomar uma decisão firme lá na frente, ou quem já conhece um pouco, mas quer conhecer mais, é para você. Eu quero te entregar na mão. Me dê esse privilégio, não se esconda, por favor. Pegue da minha mão, deixa eu te dar um abraço. Amém? Amém.